coordena esse projeto, que é o Paulo, fez contato comigo, entendendo que seria uma pauta muito interessante e tivesse a participação da coordenação de saúde mental. Como eu tenho essa trajetória muito de militância em saúde mental e essa coisa da militância, eu achei super bem-vindo, até pela forma como aborda. Então, diferente de outras formações que já teve, de outras qualificações, uma coisa muito bonita, muito dinâmica, muito parecida com aquilo que a gente acredita, desse cuidado no território. Então, não tinha como não se envolver e não se apaixonar, embora fosse muito assustador, tantas pessoas a serem qualificadas em tão pouco tempo. Sim, eu acho que a forma de como é conduzido, acho que desde a metodologia, o material como foi produzido, acho que foi muito bem-vindo por parte, né, do Ministério da Saúde. A própria forma de qualificar quem seriam os orientadores e como seriam os tutores, a forma de selecioná-los. Então, tinham pessoas nossas muito queridas, como o Denis, por exemplo, no processo de formação. Saber que a gente tinha textos de Lancete também, uma metodologia de Paulo Freire. Então, tudo isso foi muito diferente. E aí, eu sempre acompanho, enquanto militante também, porque sou da Federação Nacional dos Psicólogos, e nessa militância também dos trabalhadores, a questão dos ACS, o quanto que eles queriam ter essa formação, a qualificação. Então, valorizar esse profissional, o ACS e o técnico de enfermagem, acho que isso foi um diferencial. Embora a gente tivesse depois recebido muitas críticas, é o resto da equipe, como é que está o restante da equipe? Mas eu acho que é fundamental qualificar partindo do pressuposto que eles já fazem. Esse cuidado eles já fazem. Pode até não se dado conta de como fazem, mas já fazem. E privilegiar esse que vai na porta a porta, esse que chega, eu costumo dizer que o ACS chega onde nenhum outro profissional chega. Eu estou aqui só desde 2011, mas desde que eu tenho um relato, eu acredito que é a primeira vez sim que tem tanta abrangência. Até me surpreendeu o quanto que de municípios a gente conseguiu alcançar. A Paraíba tem essa particularidade de ter municípios de pequeno porte. Então, a gente tem muitos municípios com menos de 20 mil habitantes. Então, esse era o desafio, juntar 2, 3 municípios para montar uma turma. E aí, nós não tínhamos tanto tempo. E pessoas que também têm outras atribuições. Então, foi uma mega tarefa. E eu fico muito feliz de a gente ter conseguido. Porque outras coisas acontecem também na área de álcool e drogas. Então, não vejo o caminho de cuidado como uma coisa isolada. Eu penso na formação que tem à distância também pelo Ministério da Saúde, com a Universidade de Santa Catarina, para os trabalhadores do CAPS. A formação em consultório na rua. O próprio Secretaria de Estado fazendo também formação, especialização em saúde da família, que tinha disciplinas, também tinha módulos de saúde mental, e que não teve uma abrangência de 1000 profissionais no primeiro momento, e no segundo momento, acredito que 500 profissionais. Então, essas coisas todas se transversavam. E aí, paralelo a isso também, eu tive a oportunidade de dar aula para o curso do TEPAC, que também forma policiais, dentro da questão da polícia comunitária. Então, também falava muito dessa coisa integral, desse cuidado ao usuário de álcool e drogas, de forma intersetorial. Então, tudo vai se somando. Perfeito. Esse TEPAC é do processo do Drogas é Possível Vencer? Isso, é. Na área da justiça, isso, na área da justiça, isso também. Você chegou a ser tutora do TEPAC? Eu fui professora de uma disciplina. Você viu o material deles? Como é que você... O material didático. Como é que você avalia essas duas coisas? Tem uma certa similaridade, talvez não a dinâmica em si, porque é uma outra forma de dar o conteúdo aí num dia só, o que a gente faz nessa parte de saúde mental, a parte da assistência. Então, a metodologia, a forma de trabalhar o aluno pode ser um tanto diferente, mas tem a oportunidade de a gente também levar o policial para conhecer os serviços. E eu acho que isso é muito bacana também, nas turmas que eu fui, que eu articulei para conhecer o serviço CAPS, então muda a ótica. Muitas vezes o policial tem contato com o usuário apenas numa situação de repressão, e aí ele vai conseguir conhecer o usuário de uma outra forma, enquanto cidadão, no espaço de cuidado. Então, eu acho que tudo isso vai somando nessa grande articulação. E agora eu estou num outro momento, que eu estou bem empolgada com esse outro momento, que é uma parceria que o Ministério Público Estadual está fazendo com a coordenação, também voltado na área de álcool e drogas, porque foi o tema que o Ministério Público escolheu para estar trabalhando através de seus CAOPs. E aí o CAOP Cível e da Família está com esse projeto de trabalhar em alguns municípios. Então, teve a adesão de 30 promotores.
E aí eles queriam criar inicialmente um outro projeto para trabalhar o usuário de álcool e drogas, uma outra forma. Eu digo, não, já tem muita coisa. Vamos potencializar o que tem no território, e eles toparam. Então a gente está fazendo 30 audiências públicas nesses municípios, promotores, aí CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Educação, assistência, saúde, os CAPs, e aí discutindo qual é a potencialidade, para depois ter uma visita aos serviços e depois ter uma outra qualificação. E aí onde que surge o caminho de cuidado nisso tudo? Porque na conversa, e aqui teve caminho de cuidado? Teve, mudou muito depois do caminho de cuidado. Os ACS estão conversando com a gente está pensando outra coisa do que fazer junto. E a equipe também quer, por que não chega para todo mundo isso? E outros dizem, mas está bacana, a gente também tem agora o ESUS, e na ficha do ESUS tem como a gente monitorar. Então as coisas vão se encaixando. Eu costumo dizer que é um grande quebra-cabeça e que a gente precisa montá-lo unindo forças. E eu acho que é bacana a gente ver que chegou lá, naquele município que tinha 3 mil habitantes, mas chegou lá. Você acha que aproximou a saúde mental à atenção básica, ao caminho do cuidado? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que pensar outros desdobramentos, porque por si só no caminho do cuidado só não vai resolver, mas é mais uma ferramenta. Tem um material muito bacana, que foi o Caderno de Saúde Mental na Atenção Básica. Na maioria dos municípios que eu vou, poucos são os trabalhadores que leram esse caderno. Equipes do NASF que não têm acesso a esse caderno. Então, a gente está sempre divulgando e mostrando que é possível. Mas que falta qualificação. Eu digo, o que é que a gente faz com tudo que a gente já recebeu? Como que a gente pode estar matriciando? Como que a gente pode estar produzindo talvez uma oficina de alinhamento, um pouco discutindo o que já aconteceu com diversos atores? Porque aí eu converso. A equipe do CAPS está fazendo a formação do ensino à distância? Tá. Quem que daqui do PSF que fez a especialização em saúde da família, que discutiu saúde mental na especialização? Quem fez caminhos de cuidado? Os policiais que estão aqui também, que às vezes vai para a discussão, que são do PROERD. Quem fez o TEPAC? Então você começa a dialogar e sai daquela posição da queixa, que nada está sendo feito, que não tem nada. Eu acho que a gente tem muita coisa assim bacana que já está acontecendo e que nos surpreende a cada dia. Nós temos 2 CRRs também, 2 centros regionais de referência na Paraíba, e que em algum momento também não se limitou, não só a Campina Grande, não só a João Pessoa, mas ampliou. Então a gente também encontra pessoas nesses espaços que frequentaram esses cursos também, e nessa lógica já de trabalhar intersetorialmente. Porque nós dividimos, dentro do apoio tinha coordenação formal, mas a gente se dividiu em 4 coordenações na prática, e aí nós trabalhamos por macro-região de saúde, porque a Paraíba está dividida em 16 regiões de saúde e 4 macros. Eu fiquei acompanhando a 3ª macro. Então, cada região de saúde tem a Comissão Intergestores Regional, que é aquele colegiado, e aí eu tinha acabado de vir desse processo para estar fechando o plano da RAPS, porque nós estamos numa fase também de implementação das redes de atenção, e aí eu cuido da rede de atenção psicossocial. Então a gente tinha feito essa maratona, até porque a gente tinha aprendido no processo de RAPS que não adiantava convidar os municípios para vir a João Pessoa pactuar. Nós deveríamos nos deslocar e ir até a região. E assim a gente fez também para consolidar e para pactuar o caminho do cuidado. A gente ia até a reunião de si. Nessa reunião de si explicava o que era o caminho de cuidado, discutia com os gestores e fazia as articulações também, e fazia isso com resolução SI, para também ficar isso amarrado, para não se desprender. E aí a gente tinha aquela ordem, a 1ª turma, a 2ª turma, a 3ª turma, para que não houvesse privilégios, a pessoa não se sentisse prejudicada. Nosso desafio era, depois que isso tudo foi pactuado, é o envio de dados. Nós pedíamos os dados, aqueles dados básicos para poder fazer a inscrição dos alunos no curso. Se via muito CPF errado, dificuldade com o número de telefone, a gente diz, mas isso não é prioridade, mas vamos ver o CPF, data de nascimento, dificuldade de encaminhar. Teve municípios assim que a gente demorou muito para que consolidasse, mesmo você mandando uma planilha, só para a pessoa preencher a planilha. E a gente queria privilegiar que os PSFs ficassem próximos, que as aulas fossem próximas do PSF. Então, acho que esse foi um dos maiores desafios que a gente teve, assim, era insistir muito com o gestor. Perfeito. Conseguir o espaço também. Tinha tantas facilidades, mas ao mesmo tempo essa questão da logística mesmo. Garantir que a comida chegasse na hora certa, que o material chegasse e que houvesse o comprometimento desses gestores também de informar em tempo hábil a esses alunos
que ali iria acontecer. Tanto, no começo foi bem desgastante. Tem uma particularidade que eu muito queria ver como a coisa estava, e no primeiro momento eu queria estar no primeiro dia de aula para dar essa garantia aos orientadores que tudo ia dar certo. Então, eu fazia o contato com o gestor, tensionava os dados, mas depois também eu mesmo negociava com o restaurante também para garantir. Eu sempre tentava estar no primeiro dia, preferencialmente ver como é que era a comida, ouvir os alunos, isso está bom, isso não está bom, o que a gente podia melhorar, o lanche vai ser tal hora, está bom esse horário para vocês. E aí depois que a coisa foi engrenando, a gente foi podendo ficar um pouco mais afastado. E teve situações que foi bem legais, tinha cidades que eram bem confortáveis a sala, que tudo funcionava muito bem, que tinha um transporte na hora certa. Tinha local que não, que era mais complicado, os usuários, os trabalhadores reclamavam, né, do deslocamento, porque não tinha um restaurante tão perto, aí tinha um sol muito forte para se deslocar, e a gente ficava, vamos conseguir um ônibus, então tinha que fazer esses ajustes também. Do ponto de vista da logística, tinha algumas dificuldades mesmo, assim, prazos muito longos para você ter que colocar no sistema, para respeitar o prazo, depois turma que voltava. Então, eu não passei diretamente por isso das turmas que eu estava organizando de ter voltado. E aí a gente se dividiu também com a equipe de apoio. Eu tive uma pessoa que me apoiou muito, que eu sempre trabalhei com a Vânia, e a gente era muito articulada nessas coisas de como cadastrar em tempo hábil, então acabava que dando certo. Mas em alguns momentos eu vi o desgaste dos meus colegas, a turma voltou, mas como assim? A gente pactuou isso. Porque se por um lado tinha uma pressão muito grande de terminar tudo em tempo hábil, por outro lado tinham muitos entraves, né? Aquela parte dura mesmo da logística, de como fazer aquilo acontecer, de atraso, também de pagamento, dificuldade com o orientador, também tinha esse orientador que desiste. Acho que talvez nós podíamos pensar como dar continuidade ao projeto Caminhos do Cuidado. Continuidade do ponto de vista, o que a gente pensar para monitorar, para acompanhar no território, o que se fazer com essa bagagem. É difícil nós pensarmos que vamos operar mudanças de mentalidade. Então, que 100% daqueles que fizeram a formação vão pensar de uma outra lógica. Mas boa parte acaba mudando. Tem uma visão, aquela visão, eu não vou cuidar de drogado, o que está associado muito a uma questão do desrespeito ao cidadão, que ele está fazendo isso porque quer, porque não quer trabalhar. E aí teve uma mudança nisso, e eu acho que isso é parte, sim, do envolvimento dos tutores e dos orientadores. E aí por que eu falo da seleção? Porque não foi indicação. Então isso nos deixa numa posição muito confortável de não ter esse favorecimento. Eu acho que desde o início a Paraíba brigou para que tivesse esse processo seletivo, para que a gente não fizesse indicação e nem que fosse assim, uma parte é indicação, outra parte é seleção. Então eu acho que toda seleção ela ainda é falha, toda avaliação ela ainda é falha. É muito complicado a gente avaliar uma pessoa por um momento, por uma conjuntura. Em todo caso, a gente tentou o máximo possível que isso fosse colegiado. Nós tivemos a possibilidade de estar vendo esses critérios e discutindo junto com a equipe que veio de fora para fazer essa avaliação. Então, nós fomos ouvidos também, porque foi uma reivindicação nossa, quando terminou a parte da seleção de orientadores aqui, depois de tutores. Então a gente quer participar, a gente não quer ficar só olhando, a gente se subdividiu nos grupos também para estar fazendo isso junto, e eu acho que foi uma coisa que passou uma lisura no processo e nos ajudou também a diminuir alguns entraves. Eu conheço você, tem como facilitar. Acho que coloca você numa posição difícil. Acho que todo o processo da seleção acho que foi bem bacana, foi exaustivo, mas bacana. Se você fosse gestora, você faria algo diferente desse projeto? Eu acho que talvez mais tempo. Nós tivéssemos que ter que planejar mais, nós tivéssemos mais tempo e nós tivéssemos que pensar que há sempre falhas. Há falhas de chegada de material que às vezes vem um quantitativo, na verdade vem outro, que mistura, vem um, está faltando outro, essa falta de material também deu uma atrapalhada, porque a gente entrega um quantitativo de material, aí está faltando outro, aí vai camiseta, ou então vai livro, caderno do aluno e
a mochila depois. Então a gente teve que ter essa dificuldade de logística, já que a gente assumiu também. Para não ter que a entrega fosse feita em cada município, vir para o Cefol e a gente conseguir carro da secretaria se organizar para mandar. Então a gente também teve esse desgaste. Acho que um pouco mais de tempo, de planejamento para que a gente pensasse nessas variáveis todas. Que a gente viu que acabou, que foi bacana, que a gente conseguiu protelar um pouco mais, estender um pouco mais. E acho que a gente está com 95%. Acredito que talvez a gente avance um pouquinho, porque tem turmas que terminaram em final de abril. Talvez a gente avance um pouquinho, mas o meu desejo é que a gente tivesse conseguido 100%. Me entristece saber que alguém não vai ter. Não importa por qual motivo. Eu penso no ACS, acho que ele merece receber isso. Eu ainda penso, se pudesse fazer alguma coisa para ainda insistir com esses que não receberam, é tão pouco. Ah, mas o gestor não mandou em tempo hábil. Ah, mas é triste você pensar que 100, 200, 300 pessoas, 500 pessoas deixaram de receber informação por uma coisa que não dependia deles. Era a revelia deles. Estão com os tutores aí, a escola tem, nós ainda temos material. Eu acho que a gente tem que pensar isso, como a gente, pensar talvez uma parceria com o município, que eles arcassem com a alimentação, mas é algo que a gente pensar os 100%, porque me entristece, eu estou viajando de novo com outra proposta, com outra discussão, e aqui chegou, não, aqui infelizmente não chegou, porque a gente dependia de tal município, e tal município é quem ia ceder o espaço, e não cedeu, isso eu acho que a gente tem que retomar para finalizar. E não sei, eu acho que valeu muito a pena. Assim, eu acho que teve erros, teve problema, teve aborrecimento, faz parte do processo. Você pensar que aqui tem mais de 10 mil pessoas em formação, imagina isso a nível de Brasil todo. Um núcleo com quantitativo de pessoas, Eu acho que foi super bacana a parceria dos nossos coordenadores de macro também, que a gente ficava muito conversando com eles e pedindo ajuda e nos ajudavam sempre que podia. Acho que foi um desafio, a gente aprendeu muito como fazer isso à distância, porque não foi uma qualificação padrão à distância através de computador. Foi uma coisa in loco, no território, com discussões do território. Eu acho que isso é muito rico e vale para que a gente pense, então, na possibilidade de fazer para outros profissionais da equipe de saúde da família. O legado que deixa aqui para o Estado, que poderia mais ser feito aqui no Estado? Eu acho que a gente tem que pensar como desafio, finalizar, chegar a 100%. Como que a gente pode fazer isso em parceria com o COSEMES mesmo, articular com os municípios? São poucos os que ficaram faltando, mas garantir que chegasse a 100%. Acho que o maior orgulho seria ter oportunizado a todos os ACS essa qualificação que, para mim, é muito especial, por tudo que eu já falei antes. Eu acho que é uma coisa muito singular. E outra coisa seria levar para outros membros da equipe, para além dos enfermeiros, mas também pensar os médicos, porque aí muito tem se falado nessa dificuldade do médico estar junto com a gente nesse processo. Eu acho que a gente tem que aproximá-los e muitos estão bem solícitos a receber esse tipo de formação. Então, aos médicos e também os dentistas da equipe. Eu penso que aproximar a saúde bucal, porque ainda fica um pouco distante e nós temos muito que contar com a ajuda deles. Boa parte dos nossos usuários tem problemas sim, então a gente tem uma fragilidade. Muitas vezes quando a gente faz aquela articulação, já conversei com vários dentistas que dizem, olha, a gente não sabe que tipo de anestésico usar, tem receio pela questão da medicação que eles podem estar fazendo uso ou pela ingestão de drogas. E a gente tenta desconstruir um pouco isso, que pode chegar num consultório particular, por exemplo, alguém que fez ingestão de droga na noite anterior, que faz uso de um benzodiazepínico, por exemplo, e aí vai fazer um processo anestésico. Então, esse risco de como utilizar está aí nas relações. Mas nós precisamos aproximar essa equipe e pensar esse sujeito de uma forma integral. Eu acho que a saúde mental tem que ver o usuário como tendo também um corpo. Eu sempre discuto isso com as equipes de CAPS. Até que ponto a gente está pensando que nossas usuárias elas podem ter câncer de colo de útero, que os usuários também têm que fazer o preventivo de câncer de próstata. Como que a gente vê esse lado da totalidade? E levar também a saúde mental para médicos e dentistas, enfim, para os outros membros da equipe. Era isso. Muito obrigada.